Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um espaço dedicado a informar, formar e orientar todos os consumidores. Semanalmente trazemos notícias, dicas, casos e esclarecimentos que reforçam a nossa luta pela defesa do consumidor cabo-verdiano. Então fique na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. Para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Nono episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzindo o tema Taxas de Serviços Bancários. A ADECO realiza formações no âmbito do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, na Ilha do Sal. O antigo presidente do Conselho Diretivo da ADECO, António Pedro Silva, comenta os 27 anos da associação. 29 de maio, Dia Mundial da Energia. Na rúbrica ADECO Jovem, saiba o que é a energia, de onde ela vem e como podes poupá-la no teu dia-a-dia. Informação Jurídica fala dos direitos das crianças. A ADECO responde a um consumidor que comprou um telefone e o fornecedor não queria disponibilizar o recibo. Em Minuto do Consumidor, informa-se sobre a correta exposição de preços nos estabelecimentos comerciais. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. Educação Financeira, 1 de junho, Dia das Crianças. Aprender sobre o dinheiro também é brincadeira. 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Gustavo Ramos fala-nos das diferentes formas da poluição ambiental e como podemos contribuir para preservar o meio ambiente. Consumo Consciente, Dia Mundial do Ambiente. Nós somos a geração que pode combater a poluição por plástico. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. Neste nono episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzimos o último serviço financeiro em estudo, taxas de serviços bancários. Mais uma vez, João e Maria encarregam-se de levar até si todas as informações sobre o tema. Olá Maria, hoje vamos falar de um novo produto financeiro. Já ouviste falar em taxas de serviços bancários? Sim, João. São os valores cobrados pelas instituições financeiras por diversos serviços prestados aos clientes. Elas existem para cobrir os custos operacionais dos bancos. Embora os bancos sejam todos regulados pelo Banco de Cabo Verde, cada um dispõe do seu próprio pressário. Certo, ou seja, as taxas bancárias podem variar consoante o banco e o serviço, mas geralmente incluem custos de manutenção de conta, saques, transferências e outros serviços. Exato! Vamos falar um pouco sobre os tipos de taxas de serviços bancários, onde temos a taxa de manutenção de conta, que é a cobrança periódica para manter uma conta ativa, a taxa de transferências e de saques, onde alguns bancos podem cobrar taxas por saques em outros bancos ou por transferências, dependendo do tipo de transação ou da tua relação com a instituição financeira em causa. Ah sim, ainda temos taxas de emissão de cartão e taxa de anuidade, que são os custos para obter um novo cartão de débito ou crédito e o pagamento da anuidade do cartão, e as taxas de juros, que são aplicadas sobre empréstimos e financiamentos. Por fim, temos as taxas de câmbio, que é a taxa cobrada sobre conversões de moeda estrangeira, e as taxas de serviços adicionais, que incluem emissão de extratos, segunda via de boletos e outros serviços bancários. Em suma, é aconselhável consultar os pressários de cada banco para detalhes específicos, pois alguns bancos podem ter pacotes que incluem certos serviços sem custo adicional. Poderá encontrar todas essas informações no conforto da tua casa, uma vez que o banco disponibiliza os seus pressários nos sites. Para manteres informado, visite o site da ADECO e consulta o projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, onde encontrarás um estudo completo com todas as informações necessárias. Não perca o próximo episódio. A ADECO, em parceria com o Banco de Cabo Verde, BCV,
realizou no dia 26 de maio 2 iniciativas de formação, sendo uma no Centro Psicossocial de Santa Maria e outra no Salão Nobre da Câmara Municipal do Sal. À semelhança das ilhas de São Vicente e Santo Antão, as formações tiveram como objetivo educar e conscientizar os consumidores para que tomem decisões mais apropriadas ao contratarem produtos e serviços financeiros. As formações foram dirigidas pelos profissionais do Banco de Cabo Verde e as representantes da delegação da ADECO na Ilha do Sal, Sali Delgado e Sandra Santos, e ao todo tiveram cerca de 32 participantes, sendo maioritariamente mulheres. A ADECO agradece uma vez mais a colaboração do Banco de Cabo Verde e a Câmara Municipal do Sal. E ainda no rescaldo do aniversário da Associação para a Defesa do Consumidor, trouxemos para o programa de hoje o antigo presidente do Conselho Diretivo, António Pedro Silva, para parabenizar a associação e comentar o seu percurso de 27 anos de atuação em Cabo Verde. Comemorou-se no passado 20 de maio o 27º aniversário da ADECO. Essa é uma oportunidade para se refletir sobre o percurso desta associação e, principalmente, enviar algumas mensagens. A ADECO surgiu com uma grande colaboração da Câmara Municipal de São Vicente, na altura liderada pelo Dr. Onésimo Silveira, que disponibilizou um espaço no mercado municipal, onde funcionou durante alguns anos a sede da ADECO, um subsídio para funcionamento e, graças também principalmente ao vereador João de Rosário, mobilizou vários quadros e técnicos da Câmara para incorporar a associação. 27 anos depois, o que é que temos em colaboração das autarquias? Neste momento, apenas que eu saiba, a Câmara do Sal e talvez de Porto Novo estão a dar um contributo com alguma relevância para a causa da defesa dos consumidores. Aponta-se que a ADECO foi criada como uma associação regional para a defesa do consumidor, limitando-se o seu âmbito a São Vicente e unicamente a defesa do consumidor, enquanto tal. Em 2004, com a alteração dos estatutos, a ADECO passou a ser uma associação de âmbito nacional, inclusive com representantes em vários países, desde o Brasil, Portugal, Estados Unidos da América, França, como ainda alargou o seu âmbito de ação à cidadania e ao ambiente. Aponta-se que a ADECO poderá ser a associação de ambiente mais relevante em Cabo Verde, porque tudo depende do consumo e quem tem o maior poder é o consumidor. A ADECO conseguiu enormes vitórias, não no seguidismo, não no pedido, mas contribuindo para a introdução de medidas várias, até de legislação em vários domínios. Desde a análise do preço dos combustíveis, tendo a ADECO contribuído enormemente para a criação do mecanismo dos preços máximos. A lei da portabilidade numérica, que contribuiu para que houvesse maior concorrência no setor de telecomunicações, do seguimento da qualidade das comunicações, do preço do pão, etc, etc. Também a taxa de aluguer de contadores. Aliás, também a referir a luta pela devolução da caução, que são milhões de contos que devem ser devolvidos à população, que ainda não foi conseguido. Como disse, após 27 anos, temos uma situação que não se compreende em termos da ausência das autarquias. Mais de 90% não cumprem o seu dever na defesa do consumidor, nem sequer têm uma colaboração efetiva com a Associação de Defesa do Consumidor. A ADECO conseguiu enormes vitórias para os consumidores. É lamentável que menos de 1% dos cabo-verdianos estejam associados a contribuir. Nenhum consumidor tem a capacidade, a força, a energia suficiente para enfrentar as empresas. Logo, não é de bom senso as pessoas, os consumidores, não se associarem à única associação de defesa e proteção do consumidor. Meu apelo vai aos consumidores, dizendo-lhes que é uma urgência, é uma necessidade, é a sua própria necessidade associarem-se à ADECO. São a principal força e a razão de existência da associação. Para finalizar,
Desejo muitos sucessos à ADECO, uma das maiores e melhores associações de consumidores em África. Assinalou-se a 29 de maio o Dia Mundial da Energia. Portanto, nesta edição da rubrica ADECO Jovem, Maiva Silva explica aos mais jovens o que é a energia, de onde ela vem e como podem poupá-la no dia a dia. Olá, consumidor jovem, como estás? Cheio de energia? Eu sou a Maiva e este é mais um episódio da ADECO Jovem. Dia 29 de maio é o Dia Mundial da Energia. E para assinalar esta data, vamos falar sobre o que é energia, de onde ela vem e como pode utilizá-la de forma inteligente no teu dia a dia. O que é energia? Energia é a capacidade de fazer acontecer. Por exemplo, só estás a assistir a esta rúbrica porque a energia elétrica está a alimentar o teu televisor, computador ou telemóvel. E quando fazes exercício físico, é a energia dos alimentos que o teu corpo transforma para te dar força. Ou seja, a energia está em todo o lado, só muda de forma. Então, de onde vem a energia? Hoje em dia, grande parte da energia vem de fontes poluentes, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Estas fontes sujam o ar, aquecem o planeta e ameaçam o futuro. Mas há alternativas mais limpas e sustentáveis, como o sol, o vento e a água. Estas fontes são renováveis, ou seja, não se esgotam e não prejudicam o planeta. E como poupar a energia? Para poupar a energia deves apagar as luzes quando não estiveres no quarto, aproveitar a luz natural durante o dia e desligue os carregadores da tomada quando não estiverem a ser usados. E também evita deixar aparelhos ligados desnecessariamente. Pequenas atitudes como estas evitam desperdícios que pesam nas contas da tua família. A energia mal usada é dinheiro mal gasto, que podia ser aproveitado em coisas importantes para todos lá em casa. A energia do amanhã depende das escolhas que fazemos hoje. Tu tens o poder de mudar o teu comportamento e inspirar quem está à tua volta. Eu sou a Maiva e esta foi mais uma edição da ADECO Jovem. Até a próxima rúbrica. Até lá, ser um consumidor consciente. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A 1 de junho comemorou-se também o Dia da Criança, um momento de celebrar a alegria, a inocência e a energia dos pequenos, mas também uma ocasião de relembrar à sociedade que as crianças têm direitos que devem ser respeitados todos os dias. E por isso, nesta edição da rubrica Informação Jurídica, a jurista Shirley Graça vem-nos falar dos direitos das crianças. Em Cabo Verde, os direitos das crianças estão consagrados principalmente na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Os direitos das crianças incluem direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, proteção contra violência, exploração e negligência, entre outros. É dever da família, do Estado, da comunidade e da sociedade em geral assegurar com prioridade a efetivação dos direitos das crianças. A criança tem um direito à vida. Para assegurar este direito, o Estado deve garantir a adoção de medidas que assegurem o nascimento, a sobrevivência e o desenvolvimento físico e intelectual da criança. Deve garantir também as condições adequadas ao atendimento da mulher grávida em todas as fases da gravidez, no parto e no pós-parto. São inaceitáveis e exigem a intervenção imediata das autoridades competentes, conforme o previsto na lei,
a submissão da criança a situações que ponham em perigo a sua vida e integridade, sob a forma de qualquer tipo de maus-tratos, abusos, violência e exploração. A criança tem o direito à liberdade e segurança pessoal, tem direito a expressar livremente a sua opinião. A criança tem também o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, sendo que os pais, representantes ou responsáveis, têm o direito e o dever de orientar a criança no exercício dos seus direitos, independentemente da sua idade, de forma a contribuir para o seu desenvolvimento integral, devendo protegê-los de qualquer fundamentalismo ou prática religiosa que atente contra a sua integridade pessoal ou a sua convivência pacífica com os demais. A criança tem o direito de ser ouvida previamente nos assuntos que lhe diga respeito e a que as suas opiniões sejam tomadas em devida consideração, em conformidade com o seu grau de desenvolvimento. O direito da audição é exercido em todos os espaços em que a criança se integra, incluindo todo o procedimento administrativo ou judicial que conduz a uma decisão que afeta os seus direitos e interesses, de acordo com a sua situação pessoal e o seu grau de desenvolvimento. A criança tem direito a uma identidade, o que inclui ter um nome e uma nacionalidade, sendo que a criança só deve sair do estabelecimento público de saúde onde nasceu após o seu registro. Independentemente de qual seja a sua filiação, a criança tem o direito de conhecer os seus progenitores e de viver a cuidados deles, a não ser quando isso for contrário aos seus interesses superiores. A criança tem o direito de manter de forma regular contato direto com ambos os progenitores. No exercício do poder de correção, os pais e os demais educadores devem ter sempre presente o direito das crianças a uma educação isenta de violência, castigos corporais, ofensas psíquicas e outras medidas contra a dignidade. As crianças têm o dever de respeitar os pais, responsáveis, professores e toda a comunidade educativa e têm igualmente o direito de serem respeitados. Os professores, diretores e outros responsáveis pelos estabelecimentos de ensino, pais encarregados de educação, os funcionários públicos, médicos e outros profissionais da saúde têm o dever de vigilância e de comunicar às autoridades competentes os casos de violação do direito à integridade pessoal da criança, maus tratos físicos e psíquicos, abandono escolar, excesso de faltas injustificadas, indícios de doença ou alteração de comportamento, consumo de bebidas alcoólicas, estupefacientes, entre outros casos de violação dos direitos da criança. A criança tem direito à escolaridade obrigatória e gratuita. Os pais e outros responsáveis são os primeiros garantes do direito à educação das crianças, estando obrigados a matriculá-los na escola e a garantir a sua permanência no sistema educativo. O insucesso escolar das crianças não pode ser motivo de expulsão do sistema educativo, sendo que o Estado deve criar programas de prevenção do abandono escolar e de recuperação no sistema educativo das crianças com insucesso escolar. As crianças têm direito ao descanso, à brincadeira, à prática desportiva e às atividades recreativas e culturais apropriadas à sua idade e ao seu desenvolvimento físico e intelectual. As crianças com deficiência gozam de todos os direitos e igualdade de oportunidades com as demais crianças. Nenhuma criança pode sofrer qualquer tipo de discriminação pelo facto de ter alguma deficiência. Todas as pessoas têm o dever de denunciar às autoridades competentes os casos de ameaça e violação dos direitos das crianças com deficiência, e o Estado deve assegurar às crianças com deficiência um sistema educacional inclusivo. O Estado, através das políticas públicas, deve assegurar também as oportunidades que permitam aos pais cumprir as suas responsabilidades, designadamente mediante assistência material e programas de apoio direto às crianças e às famílias destes. Todas as crianças devem ser protegidas contra os rigores do tempo e da vida. Um consumidor foi comprar um telefone e, após fazer o pagamento, o fornecedor não queria disponibilizar o recibo. O consumidor quer saber qual o seu direito neste caso. A DECO responde com a jurista Janilce Oliveira. É direito do consumidor receber a sua fatura pelo produto que adquiriu ou pelo serviço que foi prestado. A fatura é um comprovante de pagamento. A fatura-recibo é um documento que deve ser emitido pelo fornecedor de produtos a quando do fornecimento de um produto
ou pelo prestador de serviço, a quando do pagamento pelo consumidor do serviço prestado ou do produto que adquiriu, mesmo que o consumidor não a peça, independentemente do valor a pagar e da forma de pagamento. A fatura-recibo deve ser emitida em duplicado, onde o original é entregue ao consumidor e o duplicado fica na empresa. Ou seja, a emissão da fatura-recibo é uma obrigação do fornecedor de produtos ou do prestador de serviços com o consumidor. Igualmente, é direito do consumidor exigir a sua fatura-recibo. O fornecedor do bem ou prestador do serviço, ao emitir uma fatura ao consumidor, garante que é uma empresa idônea, cumpridora de suas obrigações comerciais e fiscais, bem como que o seu bem ou serviço tem procedência. Também garante os direitos do consumidor numa eventual reclamação ou no caso da existência de cobrança indevida. Para fazer valer seus direitos, o consumidor deve sempre ter em mãos documentos que comprovam a sua relação de consumo, como contas, faturas, recibos e notas fiscais, entre outros. O consumidor tem o dever de respeitar os compromissos que assume em relação aos fornecedores de bens e prestadores de serviços, agindo de boa fé, honestidade e seriedade, para haver a confiança recíproca entre as partes, que devem comportar-se com lealdade e honestidade, de maneira que não frustrem mutuamente as legítimas expectativas criadas ao redor da relação de consumo, para que haja uma satisfação tanto para o consumidor como para o fornecedor de bens ou prestador de serviços. Todos os produtos destinados à venda a retalho devem exibir ao consumidor o respectivo preço de venda. A correta exposição de preços nos estabelecimentos comerciais, tema a ser abordado pela Simone Delgado em Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. Hoje, no Minuto do Consumidor, falamos sobre a correta exposição de preços nos estabelecimentos comerciais. Produtos destinados à venda a retalho devem apresentar o respectivo preço de venda ao consumidor. Estabelecimentos de restauração e bebidas, isto é, restaurantes, pastelarias, bares e cafés, mesmo em período de funcionamento noturno, deverão, junto à sua entrada e de forma bem visível e destacada, permitindo inclusivamente a sua leitura a partir do exterior, afixar determinadas indicações ao consumidor, tais como nome, tipo e classificação, emenda do dia e preços respectivos, e ainda a informação da existência do livro de reclamações. Este é um dos direitos fundamentais do consumidor, o direito à informação. Ou seja, todo consumidor tem o direito de ser previamente informado dos preços praticados pelo estabelecimento e assim, de forma esclarecida e livre, escolher efetuar ou não a compra. Caso situações do tipo ocorram, o consumidor tem o direito e o dever de efetuar reclamação junto ao estabelecimento em causa ou contactar a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Tudo vês que o meu Cabo Verde é mesmo história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente.
Yeah. Rapaz, acho que cancela um gajo que ele voou, mano. Yeah. Rapaz, um gajo... Não, vou que te entender, que tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A que tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post no Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é coisa, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa, metendo você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, eu tenho que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia você de nascer. Não está na série. Moda-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancela voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com o Estado bem informado de dinheiros direitos. A DEC, exatamente. Pois é, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. De todo crioulo, no como passei, pedi Deus para levar no tetiga. E porque nem só de direitos vive o consumidor, nesta edição da rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Janilis Oliveira vem-nos falar do dever do consumidor de bem usar os produtos e serviços que adquire. O consumidor deve utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, segundo os fins e as necessidades a que destina, de modo a produzirem os efeitos que foram atribuídos no momento da aquisição, verificando se o fornecimento desse produto ou a prestação desse serviço que adquiriu pode implicar algum risco à sua saúde e segurança física, agindo sempre de forma consciente. Como exemplo, temos o serviço prestado nos bancos de urgências. São destinados a uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Muitas vezes, esse serviço é utilizado pelos consumidores de forma inadequada. Pode ter consequências graves, como a perda de vida. Evita utilizar esses serviços para outros fins que não sejam de urgência. Uma outra situação do dever de bem uso por parte do consumidor é o caso em que o consumidor arrendou um imóvel, tem o dever de cuidar do imóvel, mantendo com as mesmas condições que recebeu. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com.
Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Nesta edição da rubrica Educação Financeira, a economista Herman Freire aborda o tema 1 de junho, Dia das Crianças. Aprender sobre dinheiro também é brincadeira. 1 de junho, Dia das Crianças. Aprender sobre dinheiro também é brincadeira. Neste 1 de junho, Dia das Crianças, em Cabo Verde, celebramos não só a alegria e os sonhos da infância, mas também a importância de preparar nossas crianças para um futuro mais consciente e responsável. E que tal começar desde cedo com a educação financeira? Ensinar as crianças como lidar com o dinheiro de forma divertida e prática é um presente que dura para toda a vida. Quando aprendem o valor do dinheiro, da poupança e das escolhas conscientes, elas crescem com mais responsabilidade, autonomia e respeito pelos recursos que possuem. Como podemos ensinar a educação financeira às crianças? Dar a mesada com propósito. Uma pequena mesada semanal ou mensal, acompanhada de orientação, pode ensinar a criança a fazer escolhas, a poupar e a planear seus desejos. Estabelecer metas. Incentive a criança a poupar para comprar algo que deseja. Isso ensina o valor da espera e da disciplina. Aprender brincando. Jogos como loja em casa, banco de família ou até mesmo o uso de cofrinhos coloridos ajudam a tornar o aprendizado leve e divertido. Conversar sobre dinheiro. Fale com seu filho sobre as compras do dia a dia, sobre o que é prioridade e o que é desejo. Isso ajuda a desenvolver uma consciência crítica desde cedo. Neste Dia da Criança, que tal dar o presente da educação financeira? Vamos construir uma geração que saiba usar o dinheiro com responsabilidade, que entenda que poupar é cuidar do futuro e que gastar com consciência é sinal de inteligência. Porque criança que aprende desde cedo o valor do dinheiro cresce sabendo fazer escolhas boas. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. O Dia Mundial do Ambiente assinala-se a 5 de junho. O objetivo desta data é conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental. Neste sentido, Gustavo Ramos veio para o programa de hoje falar sobre as inúmeras formas da poluição do meio ambiente e como a população pode contribuir para a sua preservação. Comemora-se anualmente, a 5 de junho, desde 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma data relevante tendo em conta o impacto das ações penosas que o ser humano vem provocando no planeta Terra. A data busca chamar atenção para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Ainda que, este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente tenha como tema o fim da poluição plástica global, temos que estar convictos de que ela é apenas uma das muitas formas de contribuir para o desgaste do planeta Terra. Além da poluição por plástico, existem diversos outros tipos de poluição ambiental. Cada um afeta diferentes aspectos do meio ambiente e da saúde humana. Poluição do ar, causada pela emissão de gases tóxicos como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, provenientes da queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e desmatamento. Poluição da água resulta da contaminação de rios, lagos, oceanos e águas subterrâneas por esgoto, resíduos sólidos, fertilizantes e produtos químicos. Poluição do solo, provocada pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes e descarte inadequado de resíduos industriais. Essa poluição compromete a fertilidade do solo e pode afetar a saúde humana através da cadeia alimentar. Poluição sonora, caracteriza-se pelo excesso de ruídos provenientes de veículos, indústrias, obras e aparelhos de som. Pode causar estresse, distúrbios do sono, perda auditiva e afetar a fauna. Poluição radioativa. Ela resulta de resíduos radioativos que podem permanecer perigosos por milénios. A exposição pode causar câncer, mutações genéticas e danos ao meio ambiente.
A poluição ambiental afeta diversos aspectos do nosso planeta. Todo o tipo de poluição é prejudicial. Alguns contribuem para as mudanças climáticas e outros aumentam o risco de doenças. Este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente pede ação coletiva para combater a poluição por plástico. E a rúbrica Consumo Consciente não ficou indiferente às sensibilizações. Kathleen Silva traz o tema Dia Mundial do Ambiente. Nós somos a geração que pode combater a poluição por plástico. Olá, olá, consumidor consciente. Saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio porque o saber partilha-se. E chegou o mês do ambiente. Comemorado em junho, é uma época do ano para intensificarmos a consciencialização sobre a importância da preservação ambiental. E o dia mais conhecido no âmbito da ação ambiental é o dia 5, o Dia Mundial do Ambiente. Sob o tema O Fim da Poluição por Plástico, a comemoração de 2025 será um momento decisivo para a conservação do ambiente global, uma vez que se espera estar concluído o Acordo Global sobre os Plásticos. E libertar o planeta da poluição por plástico é um contributo importante para nós alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo os relativos à ação climática, à produção e ao consumo sustentáveis, à proteção dos mares e oceanos, à reparação dos ecossistemas e à preservação da biodiversidade. A data convoca governos, empresas, organizações e cidadãos a refletirem sobre as urgências ambientais do planeta. O tema escolhido, o fim da poluição plástica global, traz à tona um dos maiores desafios contemporâneos, a crise do plástico que ameaça ecossistemas, saúde humana e a economia. E desde a sua popularização nas décadas de 1950 e 1960, o plástico revolucionou indústrias, logística, saúde e o cotidiano da sociedade moderna. No entanto, o seu uso desenfreado e a sua durabilidade geraram uma crise ambiental sem precedentes. Além do lixo visível, a ameaça invisível dos microplásticos torna a crise ainda mais alarmante. Essas partículas menores de 5 milímetros estão presentes em alimentos, água potável, ar e até no corpo humano. Pesquisas recentes detectaram microplásticos em sangue, pulmões, placenta e outros tecidos humanos, o que gera sérias preocupações sobre os impactos à saúde ainda em estudo. E quais são as soluções globais e locais para o fim da poluição plástica? Para enfrentar esse desafio, em 2022 foi aprovado pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente a Resolução para o Fim da Poluição Plástica, que estabelece o desenvolvimento de um tratado global, juridicamente vinculante, com previsão de conclusão até o final de 2024. O objetivo é reduzir a produção de plástico de uso único, fomentar a economia circular e incentivar inovações em materiais sustentáveis. O projeto de lei do Brasil propõe a implementação de uma economia circular do plástico por meio de medidas que reinserem o plástico no sistema de produção e consumo, seja pela reutilização e efetiva reciclagem ou pela compostagem, evitando que ela seja descartada na natureza. É uma boa sugestão para Cabo Verde. E qual o papel da sociedade na transformação? O engajamento da sociedade civil é decisivo para pressionar por mudanças estruturais e acelerar a transição para uma economia circular do plástico. Movimentos sociais, ONGs, cooperativas de reciclagens, escolas e comunidades têm desempenhado papéis fundamentais na consciencialização, recolha, educação ambiental e criação de alternativas locais ao plástico. Iniciativas como limpezas de praias e projetos de reutilização de plástico em arte, arquitetura e moda mostram que é sim possível transformar o problema em oportunidade, gerando renda, inclusão e inovação. E como apoiar o movimento pelo fim da poluição plástica? Empresas, governos e cidadãos podem apoiar ações e organizações que atuam na linha da frente dessa luta. O apoio pode-se dar via investimentos em projetos de educação ambiental, financiamento de tecnologias limpas e inovação em materiais, apoio a cooperativas de reciclagem e economia solidária, participação em campanhas de consciencialização como o Dia Mundial do Ambiente. E o futuro é sem plástico descartável, ouvinte.
O desafio do plástico é, antes de tudo, uma questão de escolhas e prioridades. O mundo precisa de uma mudança urgente em sistemas de produção, consumo e gestão de resíduos, construindo uma nova relação com os materiais e os recursos naturais. O Dia Mundial do Ambiente de 2025 reforça essa urgência, convocando todos a agirem agora pelo fim da poluição plástica global, em defesa da saúde do planeta e das futuras gerações. Este é o momento para uma reflexão profunda. Portanto, vamos refletir, ouvinte, de uma maneira crítica, criadora e responsável, um pouco mais sobre essas questões para ver o que cabe a cada um de nós, não apenas individualmente, mas principalmente de forma coletiva. Afinal, somos todos residentes nessa casa chamada Terra e os nossos destinos estão umbilicalmente interligados. Ou agimos coletivamente de forma responsável e urgente, ou estaremos todos contribuindo para o nosso próprio fim. A Terra precisa de ajuda e nós somos a geração que pode começar já o combate à poluição por plástico. Eu termino apelando à vossa reflexão e eu vou ficando por aqui. Até o próximo Consumo Consciente. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão do programa e aproveitamos para agradecer todos os nossos ouvintes que estiveram de outro lado ao longo desses minutos. Fica também aqui o convite para si que ainda não é sócio da ADECO. Associe-se e com uma cota mínima de apenas 100 escudos mensais estará a nos ajudar a fortalecer esta nobre causa. Como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302,
pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salon e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.